Olá, seja bem-vindo. Começa o programa Kézia Ramos. Vem pra cá, fique à vontade. Que bom ter a sua companhia. Para começarmos muito bem o programa hoje, a gente tem a honra de receber aqui no nosso programa Yuri Faria, ele que é Life Planner. Sabe o que é isso? Planejador de vidas. Seja bem-vindo, Yuri, ao nosso programa. Obrigado pelo convite, Kézia. Olha, hoje a gente vai falar sobre essa questão de planejar a vida. Quando você acorda, qual que é as suas maiores preocupações, né? Tem que levantar cedo, principalmente nesse friozinho, né, Yuri? Principalmente. Levantar cedo para trabalhar, para sustentar a sua família. Aí vem, Yuri, já a preocupação, gente, e os meus filhos, e a escola, né? Exato. Tenho que pagar a conta, né? Tenho que pensar no agora, mas eu também tenho que pensar no futuro deles, Exato. né? Como que eu vou deixar uma segurança financeira para eles? Né, o que vai ser deles quando crescer? Aí a gente já pensa na faculdade, Yuri. Exato. Você já é casado, né, Yuri? Sou casado. Já tem filhos? Não, ainda não. Mas você já está preocupado, Claro, eu imagino, com né? certeza, tudo por eles. E pensando nisso, todos os dias, vários pais de família, a mãe de família, às vezes a mulher que é a chefe da casa, né? É muito comum hoje as mulheres serem a chefe da casa, aquela que sustenta a sua casa, ela levanta cedo e preocupa, né? Como que vai ser o futuro dos meus filhos, né? O meu trabalho, e se eu adoecer? O que vai acontecer com os meus filhos? Então tem muito essa preocupação, né, Yuri? Muito, Kézia. Hoje, acho que o brasileiro mudou muito, né? Após o Covid, a sua mentalidade. Em outras grandes nações, como Estados Unidos, Japão, eles já preocupam bastante com isso, através de várias ferramentas financeiras. E aí, no Brasil, a gente está começando a amadurecer com isso, né? Na verdade, a gente está começando a ter acesso também a isso. A gente não tinha tanto acesso. Então, quando nós pensamos em nossos principais pilares, o que move a gente, para a gente acordar cedo, o que faz, nós queremos, como se diz, dar o máximo de nós, né? Sempre os nossos sonhos, propósitos, mas isso tem uma base. A nossa base hoje é a nossa família, o nosso trabalho e todo o nosso patrimônio, que são nossos bens. É verdade. E quais são os principais pilares, pessoal, ter uma noção sobre isso? Então, quando a gente fala da nossa família, é muito aquilo que você falou. Né? Então, nós falamos aí que tem 3 etapas, né? Primeiro nós Verdade. somos solteiros, depois nós nos casamos e depois nós estamos lá na terceira idade. Então, quando nós pensamos ali como os principais pilares, olhando para a família, a gente sempre olha sempre a educação dos filhos, o padrão de vida que nós estamos vivendo, que é o nosso dia a dia, os nossos gastos, os nossos luxos, viagens, né? E também a nossa saúde. A saúde também é um padrão de vida. O que você pode dar para a sua família hoje para ter o melhor, para ter as melhores condições, né? Então, todo mundo deseja para todo mundo saúde, né? E sabe que quando não se tem saúde, a gente passa por várias dificuldades. Mas o que você está investindo hoje para qualquer tipo de imprevisto que aconteça hoje na sua família ou com você mesmo, você está 100% resguardado, pelo menos financeiramente, ter as melhores chances possíveis. É isso que nós falamos bastante aqui. E é importantíssimo a gente se resguardar, né? Eu brinco que quem não se reinventou, quem não conseguiu ser um ser humano melhor aí nessa pandemia, não consegue mais não, né? E a pandemia trouxe muito isso, né? Refletir sobre o que será do meu futuro. Porque aquilo que eu posso controlar, ótimo, beleza, eu vou dar o meu melhor. Mas existem coisas que eu não controlo. Exatamente, Kézia. Então, a gente gosta de dar muito um exemplo, uma cultura que é muito grande aqui no Brasil, é fazer seguro de carro. Todo mundo já compra o carro, já corre e faz o seu seguro, né? Não tira nem o carro da concessionária. Verdade. Eu sou assim, todo mundo é assim. Mas não é porque você está fazendo um seguro do carro que você vai deixar de ter uma colisão. Então, assim, eu fiz o seguro de carro, agora eu vou dirigir mexendo no celular, vou dirigir acima da velocidade. Ninguém faz isso. A gente tenta evitar o máximo, a gente minimiza os riscos o máximo possível. Mas isso não significa que não vai acontecer. Por isso que você faz o seguro. E por que você faz um seguro de um carro? Porque se acontecer alguma coisa, você vai transmitir aquele impacto financeiro do seu bolso para uma da empresa que está resguardando sobre isso. Né? Então, em vez de você gastar muito, você acaba gastando um pouquinho e se prevenindo em relação a isso. Então, o trabalho que eu faço é voltado, mas não voltado para bens, mas voltado para a família. Então, voltado ao seu planejamento financeiro, ao dinheiro que você coloca todo dia ali na sua casa, ao que sustenta a sua casa, o seu padrão de vida e todos os bens que você constrói. Então, se você conseguir minimizar esses riscos, mas ao mesmo tempo garantir que se acontecer alguma coisa mais grave na sua família, você vai ter esse respaldo financeiro para não ter que desfazer de bens, para você que não ter que desfazer talvez da sua carreira, ou até mesmo você dar as melhores chances para os seus familiares, é isso que a gente fala sobre uma segurança em relação a familiar na parte financeira.
E a gente fala que a gente paga para não usar, né? Exato. E qual sugestão que você tem, então, para essa família que está nos assistindo, para esse pai de família, para essa mãe de família, né? Minimizar os seus riscos, digamos assim, né? Claro. Para não ter impacto financeiro, né? Para se prevenir, que hoje todo mundo está querendo se prevenir, na verdade, porque é muito melhor do que remediar. Então, quando nós falamos de um planejamento, que é o trabalho que eu faço, né? Então, hoje, famílias, profissionais, empresários, entram em contato comigo e aí eu faço uma entrevista com essas pessoas, vou entender todo o contexto da família dele, o que é o mais importante para a família dele, o que ele quer resguardar na família dele e baseado nessa entrevista eu crio um planejamento onde vai resguardar financeiramente ele em caso de uma doença grave. Um diagnóstico de um câncer, por exemplo, que é o mais comum que a gente vê hoje, cada vez mais novos hoje têm um diagnóstico, todo mundo tem um conhecido hoje que já teve um diagnóstico. Em relação a uma invalidez, ninguém mais hoje quer depender de INSS. Né? É verdade. Então a gente não sabe quando vai aposentar, quantas leis tem e a gente sabe que o nosso país, cada vez pessoas estão tendo menos filhos, então nosso país está envelhecendo, então está tendo menos pessoas contribuindo, mais pessoas recebendo e a cada vez aquela idade que é 65 hoje para homem, 62 para mulher, vai subindo cada vez mais. Então o caso de uma invalidez também, que a gente está aberto a acontecer em coisas simples, pode acontecer isso também. E em caso que a gente chama de uma ausência precoce, né? uma morte. Né? Então hoje, quantos pilares financeiros de famílias se ausentaram e acabou que a família está passando por grandes dificuldades financeiras porque eles não se planejaram e não se precaveram. Então, isso até aconteceu comigo, né? Então, meu avô era um grande pilar financeiro da nossa família, foi diagnosticado com câncer de próstata muito novo e acabou que mudou totalmente a realidade da nossa família em relação a financeiramente, por mais que os esforços que nós fizemos. Então, isso tudo, a partir desse planejamento, a gente resguarda baseado no padrão de vida e o que aquela família sonha e deseja lá na frente. Só que, diferente de um seguro, igual eu comentei agora, o seguro de um carro, né, essa ferramenta financeira, além dela proteger você, proteger sua família e proteger seu trabalho, ela também vai criar uma reserva financeira para você lá na terceira idade. Então você também vai ter a opção de ter isso como se fosse, como se diga, não é exatamente um investimento, mas você poder ter seu dinheiro de volta, pelo menos corrigido pela inflação. Tá? É assim que funciona o planejamento. Que maravilha! E a gente está falando de qual empresa? A gente está falando hoje, eu sou um Life Planner, corretor franqueado da Prudential. A Prudential é uma empresa americana, né, já tem 146 anos já de idade, já, então muito acessado aí pelos Estados Unidos, né, lá muito comum, né, enorme a empresa, está na Times Square, se você colocar no Google hoje, você vê que ela está lá na Times Square, no Japão a empresa também explode e do Brasil ela está começando a ter acessos hoje. A Prudential ela atende mais por indicação, por quê? Porque a nossa cabeça está mudando ainda, então você tem que saber quem vai ter maturidade para ter, a gente fala que é uma tecnologia financeira, né, que a gente não tem tanto acesso, mas lá nos Estados Unidos já está 146 anos de atividade, hoje ela está entre as 10 maiores gestoras financeiras do mundo. Né? Então, se a gente pegar referências de bancos do Brasil, chega a 3, 4, 5 vezes maior aí, de qualquer banco do Brasil e maior até mesmo que o PIB brasileiro. Então, é essa estabilidade de não depender de governo, não depender do que a gente está passando, que hoje a maioria das pessoas procuram hoje dentro da Prudential para ter alguma coisa fora do país, que é uma empresa que é maior do que o próprio país. Gente, eu conheci o Yuri e fiquei encantado. Ele é bem família, tem uma família linda, uma esposa maravilhosa e tem um coração incrível. E quando eu vi ele falando sobre isso, falei, gente, a gente precisa falar para as pessoas, né? Nós estamos vivendo uma realidade muito difícil, né? A gente sabe, muitas famílias ficaram aí sem o seu pilar, como você acabou de falar mesmo, pela pandemia, ou pela questão emocional, ou por uma questão financeira, uma depressão, enfim. Mas a gente tem como resolver isso sem depender de governo, sem depender da instabilidade do nosso país, que a gente sabe que é algo real, né? Se as pessoas que estão nos acompanhando agora quiserem conversar com você, quiserem te conhecer e saber um pouco mais, para ter essa segurança, né? Para ter esse resguardo daquilo que você tanto ama, que é a sua família, que é o nosso bem mais precioso, né? Como é que faz, Yuri? Conta pra gente. Então, é muito simples, né? Pode encontrar até no Instagram, né? @yurifaria.rf. Tá aparecendo para vocês aí na Isso tela. aí. E através de lá, através desse contato, a gente marca um bate-papo. É um bate-papo totalmente assim informal mesmo, até para conhecer o que mais, como se diz, o que mais se preocupa, né? Então, pode ser sua família, mas pode ser alguém que é solteiro.
Também alguém que é autônomo, alguém que é empresário e está começando. Então, são vários perfis. Então, esse primeiro bate-papo é o mais importante para eu identificar o que eu posso ajudar e ajudar como life planner, como planejador da vida dessa pessoa. E eu quero te convidar, Yuri, para um próximo programa, Claro. porque a gente quer aí alcançar várias pessoas, tanto o autônomo, a família, o empresário, né, que precisa se resguardar. Mas antes da gente encerrar essa matéria, eu quero falar de algo que eu achei bem interessante no bate-papo que a gente estava nos bastidores, que ele me contou que ele é sempre aquela pessoa que quando acontece um caos dentro da família, né, que você é consultor, você é a primeira pessoa que é notificado, que a pessoa liga em caso de um acidente, em caso aí até mesmo de um velório, né, de uma notícia que ele recebeu ruim, e a pessoa confia, né, acaba sendo da família, né, Yuri? Por isso desse bate-papo, tá, Kézia? Precisa confiar. A nossa diferença, né, a minha diferença hoje de qualquer outro, ou um gerente de um banco que tem horário ali, bate ponto, né? Aqui não tem dia, não tem horário. Meu telefone é o meu telefone pessoal com os meus clientes, com a minha carteira de clientes, e acaba que eu viro muito amigo deles, né? Então, o tempo todo acompanhando pelo Instagram, e é isso. Eu falo, pode ser uma coisa muito simples. Me liga. Pelo menos para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar, e eu sempre vou tentando instigar o máximo possível meu relacionamento com os clientes, que esse é meu papel na vida deles, trazer um momento de conforto. Yuri Faria, Life Planner, aqui com a gente hoje no nosso programa. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço pelo Próximo convite. programa eu quero você, hein? Claro, pode deixar. A gente vai para um pequeno intervalo, já já tem muito mais. Até mais.